Sou grato nesta noite, amados, por essa oportunidade de estar aqui. Aleluia. Não sei se é 999 vezes, né? Porque eu que sempre morei longe da igreja aqui, né? Aqui atrás, né? Aleluia. Quando eu não estava dentro da igreja, eu estava em cima do telhado quebrando. Aleluia. Então sou grato mais uma vez estar aqui nesta noite. Para aqueles que não me conhecem, sou filho da irmã Sarita, está ali. Glória a Deus. E é uma felicidade muito grande, irmãos, estar aqui nesta noite. Ao pastor Isaías, pastora Alessandra, pastora Rosa, meus amigos, aos irmãos que nos conhecem. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, meus amados. Em Atos capítulo 3, o versículo 1. Quero também agradecer aqueles que ajudaram. Eu pedi uma ajuda aqui aos irmãos sobre uns sapatos. Falei com o pastor Isaías, falei com o evangelista Alexandre, o outro Alexandre, né? Glória a Jesus. E eles abençoaram com uma mochila e uma bolsa de sapato, irmãos. E eu levei a quem era de direito, que estava precisando. E graças a Deus foi uma alegria muito grande para aquele menino que recebeu aqueles sapatos, né? Eu entreguei para ele na quinta-feira e domingo à noite ele estava com um terno e com um sapato que ganhou dos irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus, a importância de abençoar aqueles que precisam, né? Aleluia, o Alexandre não está aqui, né? Mas eu mandei a foto para ele e ele ficou muito feliz, amém? Glória a Jesus. Os irmãos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora nona. A hora da... Me perdoa, está repetindo só para os irmãos gravar, amém, irmãos? A hora da... Que era a hora... Senta dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos puderem estar com as suas Bíblias abertas, e a irmã aqui sempre me ajuda, né? Glória a Deus, colocando os textos aqui. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados, aleluia, me permita um pouco voltar ao contexto para que os irmãos possam entender aonde nós queremos chegar com esta palavra. A Bíblia diz, irmãos, que João, aleluia, livro de João, capítulo 19, louvado seja Deus, ali Jesus está nos seus últimos momentos de vida. Aleluia, já pendurado naquela cruz do Calvário, louvado seja Deus, machucado, aleluia, ali sangrando, chicoteado, ali, e no versículo 30 de João 19, aleluia, a Bíblia diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito, porque aqueles homens, todos aqueles homens, eles não tinham, aleluia, nenhum deles, condições de eles próprios matar Jesus. Então a Bíblia nos relata que Jesus, ele fez o quê? Entregou o seu Espírito. Capítulo 24, irmãos, se eu estiver correndo um pouquinho, os irmãos, olha só para os irmãos entenderem, aleluia, capítulo 24, já passado o primeiro dia, já passado o segundo dia, e já passado o terceiro dia, daquilo que Jesus, aleluia, ele tinha dito para os seus discípulos, que era necessário ele padecer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse.
Aleluia. Então, irmãos, pela madrugada, aleluia, algumas mulheres, como Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, a Bíblia diz no capítulo 1, se puder colocar, por favor, só para os irmãos ir acompanhando, 24 de Lucas, versículo 1. Elas foram até o sepulcro com especiarias, aleluia, e que tinham preparado para passar em Jesus. A Bíblia nos relata que quando ela chega ali, irmãos, diante daquele sepulcro, ela vê a porta ali, aquela pedra removida. E quando elas verem aquela pedra removida, irmãos, aleluia, e entrando não acharam o corpo de Jesus, versículo 3. E aconteceu que, estando elas perplexas sobre aquele caso, aquele assunto, a Bíblia diz que agora se apresenta o anjo do Senhor para elas. E a Bíblia diz, no versículo 6, irmãos, que aquele anjo olha para ela e fala: a quem vós procurais não está mais aqui. Aleluia. Mas por que ele não está mais aqui? Porque ele ressuscitou. Aquele a quem ela procurava, irmãos, a quem ela esperava de achar pela madrugada, já não estava mais lá no sepulcro. Porque aquilo que ele disse aos seus discípulos, e aquilo que também ele foi acusado pelos sumos sacerdotes, dizendo: você que dizia, aleluia, que derrubaria o templo, mas ao terceiro dia reconstruiria de novo. E o próprio templo era ele, irmãos, que estava erguido, estava de pé, estava levantado, ressuscitado para a glória de Deus. E a Bíblia nos relata, amados, que até mesmo antes da sua morte, muitos dos seus discípulos se espalharam, foram embora, o abandonaram. Mas quando aquelas mulheres receberam a notícia, correram e foram falar para Pedro: Pedro, nós tivemos uma visão de um anjo que apareceu para nós. E este anjo disse que Jesus ressuscitou, Pedro, e ele não está mais lá. A Bíblia diz que Pedro foi correndo, irmãos. Chegou lá e não encontrou Jesus. Mas Jesus precisava buscar todos aqueles que estavam espalhados, aqueles que estavam com medo, porque o cenário, meu amigo, era de medo. O cenário não era favorável, irmãos, porque havia perseguição, havia luta, havia morte. E no versículo 13, irmãos, do capítulo 24, 2 homens e um chamado Cleópatas estava se distanciando de Jerusalém e indo embora, indo embora, indo embora. Mas a Bíblia diz que Jesus se apresenta para eles no caminho, irmãos. Versículo 13, e eis que no mesmo dia, 2 deles, para uma aldeia que disputava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome dele era Emaús. E a Bíblia nos relata, irmãos, que quando Jesus se apresenta para eles, os olhos deles estavam fechados, e não conheceram Jesus. E quando Jesus pergunta por que eles estavam falando essas coisas,
Ele pergunta para Jesus: tu és peregrino nesta terra? Tu não sabes das coisas que aconteceram há 3 dias atrás? De um Jesus que nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, contudo, ele já está morto e hoje já é o 3º dia. E eles não sabiam que o próprio Jesus estava acompanhando eles, irmãos. Tem momentos na nossa vida que a coisa está tão difícil, que nós achamos que Jesus já não está mais nos acompanhando. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim: ainda que uma mãe se compadeça e se esqueça do filho que ama, eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Saiba de uma coisa, o cenário possa estar até diferente, mas Jesus, ele nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de ti nessa noite. E quando chega no lugar, irmãos, versículo 30 de Lucas 24, eles convidam Jesus, irmãos, e Jesus senta à mesa. E quando Jesus senta à mesa, Jesus, ele corta o pão. Oh, glória! Quem conhece Jesus também cortando pão. Quem conhece Jesus, irmãos, que já sentou na mesa com Jesus, aleluia, não se esquece nem dele cortando o pão. E versículo 31, e abriram-se então os olhos e o conheceram. E a Bíblia diz que quando eles conheceram que era Jesus, Jesus desapareceu, mas um olhando para o outro, aleluia, falou e disseram para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras para nós no caminho? Amados, esta palavra ainda tem que arder o seu coração, esta palavra ainda tem que falar contigo, e nós temer ela. O dia que isso não estiver mais acontecendo, tem alguma coisa errada. O dia que o pastor Isaías, a pastora, ou qualquer um aqui, irmão, estiver pregando esta palavra e vocês não estiverem sentindo nada, precisamos nos analisar. Porque a palavra ainda arde coração, a palavra ainda sara, a palavra ainda trata, a palavra ainda cura, a palavra ainda liberta, a palavra ainda levanta, a palavra ainda restaura, a palavra traz vida, a palavra traz recurso, a palavra é a palavra, é a palavra. Se tu está aqui nessa noite, levanta a sua mão, é por causa desta palavra que ainda tem ardido no meu e no seu coração. Eles entendiam, irmãos, que o caminho não era para Emaús. O caminho era para Jerusalém. Com todo carinho, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: não fuja para Emaús. O caminho ainda é Jerusalém. O caminho ainda é Jerusalém. Jesus precisava juntar, irmãos. Quando muitas vezes, irmã,
Ele pregou dizendo: assim como a galinha junta os seus pintinhos, a minha vontade era juntar toda Israel. Porque aonde tem separação não tem, aleluia, cura. Aonde tem separação não cresce. Aonde tem separação, divisão, as coisas não andam. E Jesus está dizendo: vamos se juntar, vamos se juntar, vamos se juntar. Porque quando a igreja se junta, as coisas acontecem. Tem glória a Deus nessa noite, irmão? Ele buscou Cleópatas, buscou o seu amigo, e agora precisava buscar Pedro, irmãos. Aí em Lucas capítulo 5, irmão, todos conhecem a história, é onde que ele conhece Pedro e Pedro conhece ele, não é isso? Quando ele entra no barco de Pedro, e Pedro a noite toda sem pegar nada, ele entra no barco de Pedro. E quando ele entra no barco de Pedro, ele fala assim, ó: se afasta agora um pouco da areia. E quando ele acaba de pregar, ele fala: volta para o mar alto. Volta para o mar. Porque quando Jesus quer algo contigo, ele não quer em águas rasas não, ele quer coisas contigo em águas profundas, porque quem entra nas águas profundas, como a pastora falou na pregação de sexta-feira, Jeremias 18, aleluia, as coisas não eram rasas ali em Jeremias 18, ele estava dizendo: eu quero algo profundo, eu quero que desce mesmo, 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 porque coisas rasas, Cristiano, nada acontece, mas o que eu quero com a minha igreja nessa noite é coisas profundas. E no versículo 10 de Lucas 5, irmão, aleluia, depois da pesca maravilhosa, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescadores de peixes, mas será pescadores de... Mas no capítulo 21 de João, Pedro reúne alguns dos seus amigos, discípulos, e fala assim: vamos Qual era a ordem? A ordem para ele que ele seria pescadores de... E ele estava onde? Pescando o quê? Peixe. Aleluia. A direção de Pedro não era essa que Deus tinha prometido para ele. Mas ele foi pegar peixe. E quando Pedro foi pegar peixe, irmãos, parece a mesma cena de Lucas capítulo 5. Porque ele lança a rede e nada pega. Porque quando, me perdoa, irmão, esse pedacinho, só esse pedacinho, porque quando nós está fora da direção, o que tu fazer sem direção não vai adiantar de nada, não vai acontecer nada. Tem que estar dentro da direção. Só esse pedacinho. Tem que estar dentro da direção. Jesus chamou ele para pescar e ele estava pegando. Quem é o dono do mar? Quem manda nas águas? E ele sabia disso. Por quê? Porque na tempestade, ele acorda Jesus e Jesus faz o quê com a tempestade? Acalma-te. E eles próprios falam: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece. A Bíblia não está escrito, mas me permita, irmãos, aleluia, conjecturar isso, por favor, aleluia. Eu fico imaginando, é coisa minha, pelo amor de Deus, é coisa minha. Pedro lançando a rede, Jesus falando: peixe, se afasta. Aleluia. Porque eu preciso entrar em cena. Se ele pesca e pega muito peixe,
Ele ia continuar sendo pescador de peixe. Mas, aleluia, eu falando, Carlos falando, eu pensando, aleluia, louvado seja Deus. Vai pegar nada, porque eu vou entrar em cena para mostrar que eu ainda sou Jesus na sua vida. Aí Jesus vem na areia, presbítero Hélio. Coisa linda é Jesus vindo na areia, irmão. Oh, meu Deus. Capítulo 21 de João, está escrito lá. Aí Jesus pergunta assim: ei, pegaram alguma coisa? Aí alguém grita de lá, irmão. Não pegamos nada. Aleluia. Porque estava fora da direita. Aí Jesus fala assim, ó. Lança a rede agora do lado direito. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. A Bíblia diz que foi tanto peixe, irmãos. Mas o interessante não foi o peixe. Qual é o seu nome mesmo? Oi? Maria. O interessante, irmã Maria José, que não foi a quantidade de peixe. O interessante é que quem estava com ele era João. E João, aleluia, no vento do mar, ouviu a voz lá da areia. E ele falou: Pedro, eu ainda conheço essa voz. Essa voz é de Jesus. Essa voz é de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que na mesma hora Pedro pega a túnica, se lança, pula na água. Oh, glória! Quem ouve a voz de Jesus sai correndo e glorifica ainda o seu nome nessa noite. Eles não tinham pego nada. Oh, meu Deus do céu. Mas o texto é tão lindo, irmãos, em dizer que quando ele sai do barco e chega na areia, já tinha brasa e tinha um peixe. Talvez tu entrou aqui nessa noite desesperado, dizendo: Senhor, eu não tenho mais nada, eu só preciso de ouvir a sua voz. E Jesus já está com a brasa e com o peixe te esperando para te alimentar nessa noite. Quem pode dar um minuto de glória? Não para mim, é para Ele, que eu não mereço, é para Ele. Porque aonde tem brasa tem vida, aonde tem peixe tem alimento. E essa igreja, aleluia, desde quando eu nasci, ela ainda tem alimento, ela ainda tem alimento, ela ainda tem alimento. Catuca o seu irmão que está do seu lado e fala: aqui nessa noite tem alimento. Alanda xanda calabanda chúbia labalácia. Ele precisava ter uma conversa em particular com Pedrão, irmão. Eu preguei numa igreja, irmãos, e eu brinquei com os irmãos. Aleluia. Eu falei assim: rapaz, imagine o crente Pedrão, né? Os nossos companheiros aqui que me conheceu jogando bola, misericórdia, eu era um Pedrão, irmão. Aleluia. Rapaz, mas por que Pedrão, irmão? Porque quando Jesus foi pego para ser morto, ele puxou a espada, né? Puxou uma faca e cortou a orelha do soldado lá. Aleluia. Crente com faca não dá certo, né, irmão? Né, irmã pastora Rosa? Imagine, crente com faca é o Pedrão. Aí eu brinquei até com os irmãos, falei assim: rapaz, imagine se na igreja tem as pedronas também, né? Aquelas irmãs braba. É pedrona? Não é pedrona não, né? Aleluia. Tem pedrona aqui nessa noite, irmão? Aquela irmã braba. Aleluia. Tem não, né? Aqui tem não, né, pastora? Tem não, né? A pedrona não tem não, né? Pedrão também não tem não. Tem mais não, né? Tem não. Né, meu diácono? Aleluia. Ele precisava ter uma conversa com Pedrão, irmão. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Estou vendo as irmãs rir muito. Deve ter pedrona aqui, não é possível. Aleluia. Oh, glória. As irmãs estão rindo muito, meu Deus.
Aleluia, né? Aleluia. Espero que não tenha Pedrona aqui não, irmão, pelo amor de Deus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Igreja, tu me amas? Ele está dizendo para a igreja, tu me amas? Igreja, tu me amas? Igreja, tu me amas? Igreja, tu me amas? Ele chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Igreja, tu me ama? Jovens, vocês ainda me ama? Jovens, você ainda me ama? Adolescente, você ainda me ama? Meus jovens, tu ainda me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ministério ainda me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Músicos ainda me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Porque a obra não é só para o pastor, não. A obra é para a igreja. A salvação de alma, Ele te trouxe, te tratou, te curou, te libertou, para você ir lá fora buscar as ovelhas, as ovelhas, as ovelhas que estão perdidas. Tu me amas, igreja? E a lágrima de Pedro caiu pelos seus olhos. E Jesus disse para ele: outrora, quando tu eras moço, tu fazia o que tu queria. Mas agora vão fazer contigo aquilo que você não quer. É Jesus dizendo: a obra que eu tenho contigo é grande, mas a obra é espinhosa. A igreja que um dia chegar para você, algum pregador que chegar para você e falar que isso aqui é mar de rosas, irmão, corre dele. Porque servir a Cristo não é fácil. Servir a Cristo é renúncia. Servir a Cristo é deixar aquilo que muitas vezes nós amamos e renunciar para servir a Ele de verdade. Por isso que ele olha para Pedro e fala: tu me amas, Pedro? Oh, glória. Versículo 35 de Lucas ainda, irmãos. Ele se apresenta para os seus discípulos. E no versículo 46 ao 49 de Lucas, capítulo 24, Jesus olha para eles e fala: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de... Me permite voltar só um pouquinho mais, irmãos, porque o cenário não era favorável, igual eu disse. Vamos pensar no cenário de Daniel capítulo 6, quando inventaram aquelas coisas para derrubar ele, porque a Bíblia diz que não encontrava falha em Daniel. Só para os irmãos entenderem um pouquinho. E o que eles fizeram? Vamos pegar Daniel na lei do seu Deus, do seu Senhor. E o que eles observaram em Daniel? Que ele era homem de oração. Aleluia. Que de manhã, de tarde, de noite, Daniel estava... E qual foi o decreto que eles fizeram? Caindo em cima de Daniel. A Bíblia diz que quando o decreto chega em cima de Daniel, Daniel poderia se desesperar, mas a Bíblia diz que Daniel, irmão, no palácio onde ele morava, tinha uma janela, e a janela era para a banda de
Jerusalém. Daniel estava na Babilônia, mas quando ele orava olhando para Jerusalém, dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não consigo, mas tu podes conseguir por mim. Quando a gente entra no nosso quarto, dobramos o nosso joelho e olhamos para Jerusalém, Ele nos dá socorro, Ele nos dá fortaleza, Ele nos dá livramento, Ele entra com providência, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se tu queres nisso, dá glória a Deus. Jerusalém, irmãos. Ficar em Jerusalém. Atos capítulo 1, irmãos. Lucas relata, versículo 3, por favor, Lucas 1, 3, se puder me ajudar, que Jesus estava com eles, e por volta de 40 dias, aleluia, por espaço de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus estava falando do que respeita ao reino dos céus, ensinando. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mostrando para eles o caminho. Mostrando para eles a dificuldade. Mas sempre mostrando a sua promessa para eles. O versículo 4 diz assim, por favor: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse que não saísse Coloca o versículo 8, por favor, minha querida. Que aqui está a promessa. Mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis-me as testemunhas, tanto em como em toda a Judéia, Samaria e aos confins E aqui está o segredo. Porque que a Assembleia de Deus de Benfica está de pé até hoje. Coloca, por favor, aí, minha querida, o versículo 14. Me permita que todos leiam comigo esse versículo. Todos estes, não escutei. Sabe por que essa igreja está de pé até hoje? Porque todos vocês ainda estavam reunidos orando para que ela estivesse de pé. A oração é o pilar dessa igreja. A oração é a chave da vitória. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 33, 3, o que diz? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Salmo 46, versículo 10 diz o quê? Serei exaltado sobre a... Se eu não me engano, Salmo 121. Elevo meus olhos para o... De onde virá o meu socorro vem do... Que fez o céu. Olha para Jerusalém. Olha para Jerusalém. Olha para Jerusalém, porque Jerusalém tem promessa, Jerusalém tem oração, Jerusalém tem união. Aleluia, o Salmo 33 diz o quê? Quão bom e quão suave é que os nossos irmãos, eles vivam em... Atos capítulo 2. Por favor, minha querida. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos o quê? Estavam todos separados. É isso que está escrito?
Uma igreja reunida, irmãos, o diabo não consegue vencê-la, aleluia. Uma igreja reunida, irmão, não tem para ninguém, aleluia. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, teu nome é Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja reunida e todos em oração, irmãos. O diabo consegue nem entrar, irmãos. Eu creio assim. E estavam todos reunidos, Cristiano. Aleluia. A promessa de Lucas 24. A promessa de Atos 1:8. A promessa de Atos 1:5. Aleluia, a promessa de João capítulo 15, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que ele batizaria com o Espírito Santo, porque ele disse: João somente batiza com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, a promessa de Joel, aleluia, que nos fins dos tempos, aleluia, os jovens, não é isso? É isso que está escrito, me ajuda, terão sonhos, terão visões, aleluia, terão revelações. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu pergunto nesta noite, por que ainda eu não falo em línguas estranhas, eu não sou batizado, irmão? Se você crê nessa noite, não precisa de um culto específico, aleluia. Louvado seja de avivamento, não. O avivamento é quando a gente sai de casa dizendo: eu vou te adorar, eu vou naquele lugar te buscar, eu vou naquele lugar sentir a tua presença. Quem crê nessa noite, levanta a sua mão, porque Ele está aqui e quer restaurar a tua vida nessa noite. A Bíblia diz que veio um vento, irmão, impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. E todos foram cheios. Pastora Alessandra falou, o culto racional. Não é isso? Nós temos entendimento. Não é porque o culto não foi bom para você que o culto não vai ter que deixar de ser bom para mim, não. Eu faço meu culto. Eu estava sentado aqui, irmãos, eu estava olhando aqui para o presbítero Hélio, cada música que louvava, ele estava assim, ó. Aleluia, eu aqui de frente para ele, olhando para ele estava assim, ó. Aleluia, louvado seja Deus. Tu pode bater no seu peito e dizer: Espírito Santo entra, Espírito Santo faz morada, Espírito Santo faz tua obra, Espírito Santo, aleluia, muda meus pensamentos, Espírito Santo faz de mim cada dia um crente melhor, uma pessoa melhor, um pregador melhor, um cantor melhor, uma cantora melhor. Faz de mim, Espírito Santo, um adorador melhor. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores nessa noite? Ele olha para aquela mulher e fala: eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Atos capítulo 3, irmãos. Para nós fecharmos, que a hora já se foi. Nós lemos um versículo, não foi? Bota para mim, por favor, minha querida. Pedro e João subiam separados. Subiam afastados. Subiam brigando um com o outro. Subiam em discórdia. Aleluia. Eles foram cheios no capítulo 2. E no 3 eles foram agradecer na hora da oração. Mas eles foram juntos. Fala para o seu irmão que está do seu lado: ficam juntos.
Mocidade fica junta. Músicos ficam juntos. Ministério ficam juntos. Irmãs ficam juntas. Membros dessa igreja ficam juntos. Subam juntos. Orem juntos. Clamem juntos. Ajudem um ao outro. Fazem um pelo outro. Se você tem, reparte com o outro. Fazem junto. Porque quando nós estamos juntos, o milagre acontece. Quando estamos juntos, Deus faz muitas coisas em nossa vida. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.